16 pontos. Eu digo 16 pontos, não 18, né? Porque tem a questão da altitude. Isso faz toda a diferença. O Bolivar é 3.600 metros de altitude, o Milionários é 2.400, é um pouco mais baixo. Só que tem a questão do Milionários porque ainda não decidiu o estádio. O seu estádio tá tendo um show lá de uma cantora, que eu não lembro o nome. E isso pode adiar uma partida do... Pode ser mudado, né? O local do jogo, acima do nível do mar para o nível do mar, né? Isso vai ajudar bastante em relação ao estilo de jogo do Flamengo, né? Lembrando que o preparador físico do Flamengo ele é especialista em altitude. Inclusive, quando estava na seleção brasileira, ele fez um trabalho mais específico, né? Passou 10 dias lá, a seleção se adaptando ao nível do mar e conseguiu, inclusive, golear a Bolívia lá em La Paz, que é os mais altos, né? 3.600. Muito difícil, o rarefeito. Tem a questão física que influencia bastante, né? Não diretamente quando você dá um tiro de 100 metros, mas sim a questão da recuperação, né? Ao nível do mar, um jogador profissional leva de 30 e poucos segundos para poder fazer a recuperação, depois de dar um tiro de 100 metros. Já o nível acima do nível do mar, né, na altitude, isso passa 1 minuto e meio mais ou menos de recuperação. Isso faz toda a diferença no final, até numa explosão atrás de uma bola, num ataque, até para recompor o sistema defensivo, isso influencia bastante, né? E a gente sabe isso, o próprio Palmeiras, no ano passado, sofreu com isso lá. Contra o próprio Bolívia, foi jogar acima do nível do mar, 3.600 metros, e acabaram perdendo 3-1 quase, e complica a situação deles na Libertadores. E o Flamengo tem todo o controle, embora, na minha opinião, o sistema de jogo do Flamengo isso ajuda um pouco a aliviar isso, já que o time é agrupado em campo, né? Os jogadores são bem próximos ali, o time bem compactado. Quando o time ataca, todo o sistema defensivo, o sistema do meio campo acompanha. Quando o time recua da mesma forma, né? Ataque e meio campo recompõe junto com a defesa. Deixa o time bastante agrupado, isso faz com que o time gaste menos energia, né? Teoricamente falando, o time gasta menos energias e consegue aguentar esse tipo de jogo, né? Esse tipo de terreno hostil, os 90 minutos. Faz toda a diferença no final, tá bom? O Tito já conhece esse tipo de altitude, já jogou lá várias vezes. O próprio preparador físico dele, como é especialista, já conhece esse tipo de terreno, já conhece esse tipo de intempério, né? Isso vai ajudar bastante aí nesses jogos de altitude, tá bom? Mas, teoricamente falando, na minha opinião, um grupo fácil. Dá pro Flamengo aí somar 16 pontos, se contar com, entre aspas, um empate contra a Bolívia. A gente não sabe ainda, né, como é que o time vai se adaptar. Mas vai fazer toda a diferença, tá bom? Tivemos aí o Eric Pulgar, que tá com suspeita de lesão grave. Ele foi cortado da seleção do Chile, só que o Flamengo, a princípio, vai passar 3, 4 dias aí fazendo processo de recuperação. E depois vai fazer um exame mais profundo, né? Ele teve uma lesão no quadríceps da coxa. Teoricamente, pode ser grave, né? E para isso, o Flamengo vai esperar esses 3 dias aí de treinamento conservador, de recuperação, para poder fazer um exame mais detalhado, né? Para saber o grau de lesão que o Eric Pulgar tá. E possivelmente, dependendo do resultado do exame, ele possa ficar fora da final contra o Nova Iguaçu, né? Que é um jogo importantíssimo aí para a final do Carioca. E até o Flamengo pode dosar um pouco, já como vai ter nesse intervalo aí entre o primeiro jogo e o segundo jogo do final do Carioca. Vai ter um jogo da Libertadores, inclusive vai ser estreia dentro do Milionários, que possivelmente pode ser na altitude, né? Ainda não decidiram aí no local do jogo. Isso porque tá tendo show uma semana antes, ou 2 dias antes do primeiro jogo contra o Milionários, no próprio estádio Milionários, e não sabe ainda se vai transferir para outro local ou não. Isso vai fazer diferença até para as finais do Carioca. O Flamengo um pouco dosar, né? Ou mesclar um pouco o elenco, já que vai desgastar bastante. Ainda mais a questão da viagem, da logística, isso atrapalha um pouco, bom? Tivemos aí, infelizmente, a questão do terreno, né? Lá do gasômetro. A Caixa não está respondendo o Flamengo, está dificultando um pouco as coisas. A gente sabe por quê, né? Com todo respeito ao Fluminense, Vasco e Botafogo. Mas não consegue encher todo o jogo como o Flamengo enche. Isso dificulta a questão econômica, né? Viabilidade do próprio estádio Maracanã. A gente sabe que quando 2020, quando começou lá a pandemia, que o estádio estava entregue às baratas, né? Problema de cadeiras, quebrada, era muito mato, lixo dentro do estádio. Ninguém queria pegar o Maracanã, o Flamengo foi lá e conseguiu reerguer, conseguiu reestruturar novamente, colocou novas cadeiras, pagou inclusive as contas de energia que estavam todas atrasadas. O Flamengo foi lá, pagou, fez toda a manutenção, revitalizou o estádio e conseguiu erguer ele novamente e tá dando lucro aí, né? E o governo do estado, tanto a prefeitura,
A gente sabe que tem medo de, caso o Flamengo saia do Maracanã, voltar o que era antes, né? Entregas a barato, embora o Fluminense também seja parte da gestão, mas a gente sabe que não tem como manter, né? Isso é um custo muito alto, um custo muito elevado. E, na minha opinião, a Caixa está tentando fazer isso até para dificultar, fazer com que o Flamengo desista, né, do seu estádio. Mas o próprio Rodolfo Landim falou que, né, preferência do Flamengo para sair do seu estádio vai fazer tudo para resolver isso, tá bom? Tá procurando investidores para não ter problemas com questão econômica, até para não comprometer a saúde do clube, né? A gente sabe que o Corinthians hoje aí vive essa situação que vive por causa do estádio, a dívida que tá, e o Corinthians nem pagou o estádio ainda, tá só pagando os juros. E falta mais de 600 milhões ainda para poder quitar a questão do estádio, tá bom? E o Flamengo não quer passar por isso, né? Quer fazer tudo nos pés no chão. Tem o dinheiro do terreno já garantido para a compra do terreno do gasômetro. Só que como esse problema na Caixa, né? Tá esse processo aí de burocracia. Mas em relação ao levantamento do estádio, construção, planejamento todinho, o Flamengo vai buscar investidores para não gastar um centavo em relação à construção do estádio, né? E quando terminar o estádio, tá totalmente sadio economicamente falando, tá bom? Espero que tenha gostado do conteúdo. Se puder colocar a análise seu, colocar nos comentários o que você achou em relação a isso, né? Tanto o grupo da Libertadores como essa questão do estádio, que tá pegando bastante, tá bom? Valeu. Yeah. Please don't